Povo até o meio-dia. E agora é aquele momento, né? Nós recebemos aqui a cada 15 dias, às terças-feiras, a doutora Lidiana Beltrame de Menezes, ela que é advogada especialista em direito da família e sucessões. Bom dia, doutora Lidiana, tudo bom? Bom dia, Lu. É um prazer estar aqui com você e com nossos ouvintes mais uma vez, nessa manhã de terça-feira, trazendo informações importantes e relevantes aí para os nossos ouvintes, sempre. É verdade, viu? E hoje nós vamos trazer o tema, né? Você trouxe o tema aí, que vai falar sobre divórcio, hein? É um tema, né, que gera tanta, vamos dizer assim, Dúvida, né? dúvidas, mas também eu falo com relação ao casal, né? Sim. Gera aquela coisa, não quero, quero, e às vezes no fim das contas acaba com, né? Vamos dizer assim, consumindo, acaba finalizando, né, em atos que a gente não deseja. Mas a gente está com a doutora Lidiana Beltrame aqui, que vai tornar, se você está passando aí por um divórcio, ou já passou e ainda não concluiu todas as etapas dele, Ou quer iniciar, né? quer iniciar, vai assim trazer informações que vai deixar para você tudo mais leve, você vai compreender um pouco mais, né, as camadas, vamos dizer assim, do divórcio, né, doutora Lidiana? Assim, infelizmente, estava vindo para cá e ouvindo vocês aqui, né, no programa, só notícias tristes, né? Verdade. Mais um feminicídio. A gente, nesse mês da mulher, quantas notícias de feminicídio, de agressões, né? De ex-companheiros, de colegas de trabalho, de homens contra mulheres, né? Então, infelizmente, os índices, eles só aumentam. A gente tenta, de toda forma, conscientizar, ensinar, explicar, mas a gente vê que, ainda assim, o que a gente faz é muito aquém do que a gente precisa fazer, né? Então, nesse momento, acredito que até esse nosso tema de hoje vai ser muito importante para quem está passando por um relacionamento difícil, conturbado, precisa se separar, um relacionamento às vezes abusivo, né? Com violência doméstica, seja ela física, seja ela moral, patrimonial. Já falamos algumas vezes sobre essas questões aqui, que não é só a violência física, né? A física a gente consegue visualizar, mas nós temos a violência patrimonial, que é a financeira, a moral psicológica, né? Que aquela lavagem cerebral é feita na cabeça da mulher. Então, a melhor forma de evitar que o relacionamento se finde como esse relacionamento de ontem, nessa notícia triste de feminicídio, é de fato se separando, realizando o divórcio o mais rápido possível e com todas as orientações e instruções, porque isso facilita, né? Quando a gente tem a pessoa que vai nos conduzir, que sabe a técnica, que sabe o direito, que sabe como fazer com que você consiga sair dessa situação de uma forma menos conturbada, porque eu não vou falar que não vai ser conturbada, porque sempre é. Então, a gente, quando tem esse auxílio adequado, isso fica um pouco mais leve, né? Tende a se desgastar um pouco menos. É verdade, hein? Vamos então com as suas orientações, né, doutora Lidiana Beltrame? Vamos tentar tornar esse processo mais leve, né, gente? Porque o casal não está bem. Estão decidindo pelo divórcio, ou uma das partes, né, que geralmente é assim. Então, como que eu faço para dar entrada no divórcio? Perfeito. A primeira coisa é tomar a decisão. Então, eu tomei a decisão, esse relacionamento não é um relacionamento que está bom, não é um relacionamento que está me fazendo bem, já fez durante um tempo, mas hoje não me sinto mais bem. E aqui é importante a gente diferenciá-lo, que existem relacionamentos que estão ruins, existem relacionamentos abusivos. Não quer dizer que todo relacionamento que tá ruim é um relacionamento abusivo. Às vezes aquele relacionamento só não está bom mais. Não deu certo mais. Exatamente. Né? Então a pessoa toma essa decisão. Pode ser uma decisão em conjunta ou não. Tomou a decisão, o primeiro passo, gente, antes de qualquer coisa, buscar uma orientação jurídica. É consultar um advogado. Por quê? Ele vai analisar o seu caso e todas as peculiaridades do caso para te passar as orientações adequadas. Principalmente quando a gente fala em casos que envolvem ali violência doméstica, né, a aplicação da Lei Maria da Penha, entre outros. Mas então, tomou a decisão, consultar o advogado, já pode separar, já vou passar aqui alguns documentos que são necessários. Certidão de casamento, documento pessoal das partes, comprovante de endereço, se tiver filhos, né, certidão de nascimento desses filhos, se tiverem bens, documentação, né, do imóvel, da casa, do carro, são os documentos mínimos básicos para qualquer divórcio, tá? E aí, a partir disso,
a gente consegue já entrar com um pedido de divórcio. Inclusive, não há mais a necessidade de que ambos estejam de acordo, tá? Para se casar, os dois precisam dar o sim, mas para se separar, basta que um queira, é o que a gente chama de direito potestativo. Se um quer, o outro não pode se negar, tá? Então, hoje a gente consegue, por exemplo, entrar com pedido de divórcio de forma liminar, para que aquele divórcio saia antes mesmo, às vezes, de fazer uma definição de partilha de bens, de guarda de filhos, tá? Então, qual o primeiro passo? Buscar orientação jurídica, já ter esses documentos que eu mencionei aqui em mãos, né, para que o advogado analise, seja advogado particular, seja defensoria pública, SAD, faça análise desse caso, e aí sim, depois disso, a pessoa vai ter ali as orientações para os próximos passos, tá? Não fazer nada de cabeça quente, isso é muito importante, tá? Porque às vezes age de uma forma errada e isso pode prejudicar a própria pessoa. Você disse tudo, não agir, né, gente, por impulso, naquela questão assim, naquele calor do momento, né, doutora Lidiana? E você falou a questão de filhos, o divórcio em si já não é fácil, né? Quando vivem apenas o casal ali, eles construíram a vida juntos, né, gente? Mesmo assim que uma das partes, ou os dois, né, se decidiram pelo divórcio, ainda assim é difícil, né? Agora, quando tem filhos, é mais complicado ainda. Como que é definida, né, a guarda dos meninos, das crianças? Sim, isso vai depender de cada caso, porque nós temos ali, resolvi, né, o divórcio, vou divorciar. Qual tipo de divórcio que vai ser? Nós vamos para o divórcio litigioso ou divórcio consensual? Qual que é a diferença? Consensual vem de consenso, ou seja, tem um acordo. Então, se tem um acordo, né, isso fica mais fácil de ser resolvido quando se tem filhos, né? Geralmente a gente já estipula nesse acordo como que vai ser a guarda, como que vão ser como que vai ser regulamentação do convívio, valores de pensão alimentícia. A gente vai colocar isso tudo já nesse acordo. Quando a gente fala em um processo litigioso, que é um processo onde não se tem acordo, ou muitas vezes é porque só um quer se divorciar, o outro não, ou porque às vezes os dois querem, mas não chegam a um acordo quando a divisão de bens, quando o valor a ser pago ali de pensão alimentícia. Nesse caso, é um processo que obrigatoriamente tem que ir para o judiciário, e aí é um processo que vai demorar mais, vai durar um pouquinho mais de tempo, e ali o juiz vai analisar as condições de cada pai de criar os filhos. Quando a gente fala em guarda, a gente sempre analisa o melhor interesse da criança, tá? Então, é melhor ficar com a mãe, é melhor ficar com o pai. O pai tem interesse em ter a guarda? Ou o pai já abriu mão da guarda? A pensão, como que vai ser? A gente vai analisar os gastos daquela criança. É uma criança que estuda em escola pública, particular, tem atividade extracurricular? É uma criança que tem algum tipo de transtorno, precisa fazer algum tratamento, tem TEA, é autista, tem algum tipo de necessidade especial que faz com que o gasto daquela criança se eleve? É uma criança que ainda é nova, já está mais velha, já é uma adolescente? Então, todos esses gastos são analisados e ali a gente verifica, de acordo com o salário do pai e da mãe, como que vai ser pago baseado no valor dos gastos daquela criança. A gente fala que, antigamente falava que era duas coisas que a gente olhava, a gente fala que são três. Eu falo que é um triângulo: a necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Necessidade da criança, ou seja, o valor mensal que você gasta com ela, mínimo. Qual é o valor? Aí a gente vai para possibilidade. Quem pode pagar? O pai e a mãe trabalham? Então nós vamos analisar, o pai e a mãe têm que contribuir. E qual é a proporcionalidade? O pai ganha 3 vezes mais que a mãe, então ele vai contribuir 3 vezes mais do que a mãe. Então a gente analisa essa proporcionalidade. E aí a gente, analisando o melhor para a criança, vai se definir a guarda e a pensão, bem como o direito do convívio, tá? Eu não gosto de falar visitas, porque pai não visita filho. Pai não visita filho, pai cria o filho. É a convivência, tá? Então, como que vai ser estipulado essas regras de convivências? O pai vai poder ficar com o filho de forma livre? Ou vamos estipular que será quinzenalmente, pegando sextas, entregando no domingo? Ou será todo final de semana? Ou será um dia na semana e mais o final de semana? Cada caso é um caso, a gente precisa analisar. Às vezes o pai mora em outra cidade, não pode pegar durante a semana, ou mora em outro estado, então a gente tem que analisar sempre o melhor interesse da criança. Nesse caso, a gente não pensa nos pais, pensa nas crianças, tá? Verdade.
Ótimas e grandes informações aí para você que está nesse processo aí, hein? Questão da pensão, que é em cima do... Não só a gente fala, em cima do valor que recebe tantos por cento. Não, é tanta coisa, são muitas particularidades. E a questão de ser 30%, isso é um mito, né? Não existe. Uhum. Não, porque é 30%. Não, gente. Inclusive, existem várias situações de pais que têm filhos com mulheres diferentes. E às vezes para um filho ele pode pagar 20%, para um outro filho ele pode pagar 30%, para um outro filho ele pode pagar 10%, porque cada criança vai ter uma situação diferente. É de acordo com a necessidade da criança, né? Da necessidade da criança e também das condições da mãe. Das condições da mãe. Então, assim, cada caso é um caso. Então, você que está aí nos ouvindo precisa, né, desse profissional aqui, que no caso é a doutora Lidiana Beltrame, para poder te auxiliar aí nesse processo, hein? Pois é, doutora, e além dos filhos, hein, quando existe ali um direito de pensão para a esposa, o marido, olha só que interessante, hein? Como que calcula? Ótimo. Hoje a gente está vendo uma crescente aí das esposas troféu, né? É algo que a gente está ouvindo falar muito. São as esposas que não trabalham fora de casa, porque em casa tem muito trabalho. Claro. Né? Cuidar de filho, cuidar de casa, isso dá muito trabalho. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela tem uma dependência financeira do marido. Então, ela não tem a renda dela, ela não trabalha, né, de forma externa, ou ainda que trabalha fazendo algo para vender em casa, ela tem uma renda que ela não consegue ali suportar o mínimo. Ela ganha muito pouco, ela faz uma coisa ou outra, um bolinho aqui, outro ali, às vezes até porque gosta, né? Não porque precisa. Então, o marido tem condições de prover a casa sem que essa mulher precise sair do lar para trabalhar. Então, ela é dependente, assim como, por exemplo, os filhos são dependentes dos pais. Nesse caso, no divórcio, além dos filhos terem o direito à pensão, essa esposa também tem. Por quê? Porque ela é dependente desse marido, tá? Então, nessas situações, a esposa que depende financeiramente do marido, a gente comprova isso judicialmente. Olha, ela nunca trabalhou, ela sempre dependeu do marido, então ela precisa tirar uma pensão para ela. Ou ela trabalhou nos 5 primeiros anos de casados, mas quando foi engravidado o primeiro filho, por exemplo, deixou de trabalhar para se dedicar à maternidade, a casa é algo muito comum, né? E aí já está sem trabalhar há 10, 15, 20 anos. Então, nesses casos, essa mulher, ela vai ter o direito à pensão. O homem também pode? Pode, mas isso é muito mais raro de acontecer. Em que casos que o homem recebe a pensão da mulher? Na mesma situação, se a mulher é que mantém a casa e o homem fica cuidando. Então, o que vale para a mulher também vale. É raro, mas acontece, né, doutor? É raro, é muito raro. Eu vou falar com você que eu conheço, assim, 2, acho que nem chega a ser 3 casos. É bem mais raro porque o homem é mais o provedor mesmo, né? A gente já tem isso culturalmente falando. E como a maternidade é algo que exige muito mais, principalmente no início da mulher, é a mulher mesmo que acaba, né, deixando de trabalhar, saindo ali no mercado de trabalho. Então, a mulher que depende financeiramente do marido, ela vai ter direito a isso. Vai ser o resto da vida? Qual o valor? Como que funciona? Voltamos aqui à questão da pensão, pegando o gancho das crianças. A gente não vai analisar ali a condição, os gastos daqueles filhos? Para a esposa que se separa e que vai receber pensão, é a mesma coisa. Então, olha, ela gastava com ela no salão, na unha, na alimentação, né, em academia, tudo, por mês, 3 mil reais. Então, ele vai ter que pagar uma pensão proporcional àquilo dali para essa mulher, tá? E aí a gente vem no ponto, que é o ponto mais delicado, que é, por quanto tempo? É o resto da vida ou não? Eu tenho uma dúvida, você está falando aproveitar, porque senão eu vou esquecer. O que acontece quando aí a mulher vai ter direito a essa pensão, mas se ela, no divórcio, ela não ficou com a guarda das crianças, mas ainda assim ela não trabalha porque ela entrou naquela regra ali do que ela parou de trabalhar, quando teve os filhos ela ficou em casa, cuidando do marido, dos filhos da casa. Mas com o divórcio, ela, vamos dizer, ela optou por não ficar com as crianças. Sim. Ela vai ter ainda direito a essa pensão? Sim. Tem? Sim, porque a pensão é para ela. Tá. Aí, aqui não se confunde a pensão para o cônjuge dependente dos filhos. Nesse caso, a pensão vai ser só para ela. Como os filhos estão com a guarda do pai, o pai vai pagar a pensão só para ela.
Entendi. Tá? Então, independente se não Olha, tiver filhos. Eu não sabia disso e você que está nos ouvindo tem certeza também que não, hein? Às vezes você tem esse direito e não sabe, né, doutora? Sim, inclusive não precisa de ter filhos para ter essa condição. Às vezes, uma situação que já aconteceu lá no meu escritório. A menina se casou muito nova, com 18 anos, tá? E ficou ali, foram quase 30 anos de casado. Ela nunca trabalhou porque o cara era mais velho e falou, olha, eu vou bancar você. Eles tentaram engravidar, não conseguiram ter filhos, tiveram, né, várias tentativas até que eles desistiram. E aí, depois de quase 30 anos de casado, ela já com mais de 50 anos, nunca tinha trabalhado, foram se divorciar. Ela tem direito, sim, à pensão, ainda que não tenha filhos. Veja bem, ela nunca trabalhou. 18 anos e se separou com 50. Nossa, ela nunca trabalhou. Vida, né? Exatamente. E aí, o que acontece? E algo que vem crescendo muito são os divórcios de mulheres mais maduras. Por quê? Porque a mulher hoje, ela tá começando a ter mais consciência dos seus direitos. E ela tá começando a ficar mais independente também. E aí, ela tem direito a essa pensão. E aí, cada caso a gente vai analisar por quê. Essa mulher, dificilmente ela vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho. Nem reinserir, se inserir, porque ela porque não tem experiência. Não tem experiência, nunca trabalhou, nem faculdade ela tinha, tá? Então, assim, era uma pessoa que não tinha estudo, nunca entrou no mercado de trabalho. Como que essa mulher, com 50 anos, ela vai conseguir começar a vida laboral, começar a trabalhar? Não é impossível. Vai começar como se fosse do zero, né, gente? Isso, não é impossível, mas é muito mais difícil de uma mulher que tem 20 anos, que tá ali na faculdade, que tá, né, já tem alguma experiência no mercado de trabalho. Então, nesse caso, é uma situação totalmente diferente de uma mulher que se casou com 20 anos, ficou 3 anos sem trabalhar e se separou, mas está com 20 e poucos anos. Ela consegue voltar para o mercado de trabalho de uma forma muito mais fácil, né? Então, ela provavelmente não vai ter uma pensão vitalícia. Mas a outra, do outro exemplo, que tem 50 anos, muito possivelmente a gente consegue uma pensão vitalícia para ela. Porque ela sempre foi dependente daquele marido, nunca trabalhou. Então a gente sempre fala, cada caso é um caso. A esposa, o cônjuge pode receber a pensão também para ele, independente se tiver filhos ou não. E essa pensão vai variar se vai ser vitalícia ou não, dependendo da idade dessa pessoa que vai receber, né? A mulher aqui no nosso exemplo. E também se ela já trabalhou, se não trabalhou, tá? Então, tudo isso daí vai ser analisado. Se é uma pessoa, no nosso segundo exemplo, uma mulher jovem, que trabalhou, mas parou, ainda tá com uns 20 e poucos anos e vai voltar para o mercado de trabalho, ela consegue o que a gente chama de pensão transitória durante um período para que ela consiga se readequar, né, se inserir novamente no mercado de trabalho. Então, veja bem, ela tem 20 e poucos anos. Por mais que ela tenha ficado alguns anos ali, não foi tanto tempo, ela consegue voltar. Ainda é jovem, né? Jovem, ainda consegue, exatamente. Agora, uma mulher já com 50 anos ou mais, que nunca trabalhou, que não tem nenhuma faculdade, não tem nenhum curso técnico, para ela, com 50 anos, estudar, começar a procurar um emprego, não que seja impossível, mas é muito mais difícil. Então, a gente precisa analisar o detalhe de cada caso. A primeira, muito possivelmente, só vai ter a pensão transitória. A segunda, vai ter ali, muito provavelmente, uma pensão vitalícia, tá? Nossa, ótimos esclarecimentos aqui. Você que está nos ouvindo, pode ser que você esteja enfrentando essa situação, não sabia dos seus direitos e agora sabe, hein? Pois é, doutora, o divórcio está acontecendo, aconteceu, chegamos realmente às vias de fato. Agora, com relação ao sobrenome, a gente tem aquela dúvida, né, com relação ao sobrenome. Divorciei, sou obrigada a retirar o sobrenome que eu herdei do meu marido? Como que fica essa situação? Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas até hoje acreditam, primeiro, que tem que colocar o sobrenome quando casa. Isso não é obrigatório, tá, gente? Olha! Você não é obrigada a colocar o sobrenome do seu marido quando você se casa. Inclusive, além de não ser obrigatório, você pode alterar o seu sobrenome. Então, por exemplo, você tem um sobrenome que você não gosta e tem um outro sobrenome da sua mãe que você gosta, você pode fazer essa troca. Olha aí, gente. Ô, doutora Lidiana, por que você demorou tanto para poder nos dar esses esclarecimentos, gente? Pois é algo que as pessoas não sabem. E no momento do divórcio... Então, só voltando aqui, então quer dizer que no momento do casamento, se tem um nome que eu não gosto, eu posso retirar? Pode. A lei já avançou nesse sentido, a gente consegue fazer essa alteração. Que bom, né? Ou manter o seu nome de solteira, tá? E aí você se casa e tal, e quando você vai se separar, você tem a opção de manter esse sobrenome ou não. O outro cônjuge não pode te obrigar
a retirar esse nome. Não, você está separando, eu quero que você tire o meu sobrenome. A única exceção é se você realizar atos atentatórios contra essa pessoa, né? Que seja uma difamação, que seja algo que de fato gere uma imagem ruim. Nesse caso, a pessoa pode exigir a remoção do sobrenome, tá? Mas são casos bem pontuais e específicos. Em regra, você pode manter o sobrenome. E é engraçado que a maioria das minhas clientes, elas até preferem deixar. Porque, principalmente quando casam muito jovem, já está acostumado, os documentos já estão ali, porque a gente tem que pensar o seguinte. E sem contar que dá um trabalho, né? Exatamente, Nossa, é isso que eu ia falar. A gente tem que pensar que aí você vai trocar o sobrenome, trocar todos os seus documentos, né? E é uma burocracia, você tem que pagar taxa, e você tem que ficar... Então, assim, não é legal. O que eu falo? Não coloca, né? A não ser que você queira muito. Se você for colocar, coloque porque você quer, não porque o outro está exigindo e obrigando. Né? E aí a gente entender também que não é obrigatório essa remoção também. Outra coisa, a doutora Lidiane é uma aula em forma de gente, né? Em forma aí de profissional. Para a gente finalizar, como é feita agora a questão dos bens? Então, a divisão dos bens, a gente precisa analisar qual regime o casal se casou. Por isso que eu sempre falo, eu bato na tecla de que a gente precisa entender o que é regime de casamento. Geralmente, né, as noivas principalmente pensam tanto nos vestidos, no que vai usar no civil, na igreja, e esquece essa parte jurídica que é importantíssima também. E aí, de acordo com o regime que você se casou, é que vai ser definida a partilha de bens. Quando você resolve fazer um planejamento matrimonial, você escolhe ali qual regime você vai se casar. Vou focar aqui no regime de comunhão parcial de bens, que hoje é o que 99% das pessoas têm, que é aquele que quando você chega para se casar no cartório, é aplicado, a não ser que você faça um pacto antinupcial e apresente. Então, hoje, cheguei no cartório, casei, não falei nada, qual o meu regime? Regime de comunhão parcial de bens. O que esse regime determina? Tudo que foi adquirido antes do casamento continua sendo um bem particular. Então, se vou me casar hoje e eu tenho um carro e um apartamento, esse carro e apartamento é só meu. Eu me casei, durante o casamento eu comprei outro carro e uma casa, esse carro e a casa vão ser meus e do meu marido. Dessa forma vai ser realizada a divisão. Então, no divórcio, vou me divorciar. O carro e a casa de antes do casamento continuam sendo meus. Se o meu companheiro, meu marido, tinha também algum bem particular, continua sendo dele. O que nós adquirimos juntos na constância desse casamento, dessa união, é que vai ser dividido de forma igual, 50% para cada um. E aqui, gente, vale lembrar que tem o ônus e o bônus, porque vai entrar o patrimônio adquirido, mas as dívidas também. E aí, ó. Então, se um dos dois ali faz dívida de tigrinho, tá devendo o banco, às vezes age de forma a não pensar no futuro, essa dívida ela vai entrar e ela tem que ser ali partilhada no casal. A única exceção, porque toda regra tem exceção, é se a pessoa fizer isso de má fé. Então, por exemplo, teve uma situação de uma cliente minha. Ela falou com o marido, olha, eu vou me divorciar. E passou 2 meses até ela procurar, de fato, né, advogado, olhar papelada e tal. Nesse meio tempo, o marido fez um empréstimo muito alto com a intenção de prejudicá-la. E nós conseguimos comprovar que ele já estava separado de fato dela, ou seja, essa dívida ficou uma dívida particular para ele, porque nós comprovamos que ele agiu de má fé. Ele agiu de má fé. E não foi uma dívida para beneficiar a família. Foi uma dívida que ele contraiu, que ele não soube nem explicar o porquê, não foi para melhorias na casa, para uma troca de carro, não foi em prol da família. Foi uma dívida simplesmente porque ele não queria se separar. Não queria se separar, queria prejudicar, então, no caso, a mulher, e aí? Exatamente. E aí eu falo que um esperto sempre acha outro. A gente conseguiu comprovar que ele agiu de má fé, que já estavam separados de fato. E isso é importantíssimo que nossos ouvintes entendam, porque às vezes você já está separado, né, de fato, mas no papel ainda não. No papel você ainda não procurou um advogado. A gente sabe que tem o período da pessoa tomar a decisão ali. A gente sabe que a justiça é burocrática. Então, quando você fala a separação de fato, ela é a que vale, não necessariamente a que
o juiz vai determinar lá na sentença. Porque isso pode acontecer depois de 2, 3, 5 anos, se for um processo muito litigioso, isso vai demorar. Então, a data do processo, da separação de fato, ou seja, quando realmente isso aconteceu, é que vai se determinar o marco, né? Assim como o casamento religioso e o civil tem ali um marco, que a partir daquela data, se você comprou um bem um dia antes do casamento, ele é seu. Se você comprou um bem no dia que você se casou, após o casamento, esse bem, ele é do casal. É do casal. Então, assim, a gente precisa começar a se atentar a essas questões. Eu percebo que as pessoas que procuram saber sobre o regime de bens, ou são as que já foram casadas, e às vezes têm filho e tudo, e já sabem, entendem, ou aquelas que têm, às vezes, um enteado, ou algo do tipo, que querem proteger o seu patrimônio, né? Mas a gente precisa entender isso. E saber, Lu, que o casamento, ele é um contrato. Todo contrato, ele é feito para se encerrar em algum momento. Qualquer contrato que a gente faz, ele vai ter uma validade. E o casamento, ele pode se encerrar com o divórcio ou com o falecimento. Mas ele vai se enfindar em algum momento, tá? Com um desses dois motivos. E aí, quando a gente consegue entender que o divórcio é muito além, né, só de ter ali a bênção, que é importante, que envolvem questões patrimoniais e que podem te prejudicar ou prejudicar os seus filhos futuramente, a gente começa a ter uma visão muito maior disso tudo, né? Então, os ouvintes precisam começar a entender isso. Buscar informações, esclarecer, porque às vezes você preocupa tanto com um detalhe de um bolo, de um vestido, de um enfeite, e se esquece da parte jurídica. Da burocrática, né, da gente? burocracia, que é o que de fato, na hora que infelizmente um falecer, é isso que vai te resguardar de receber uma pensão por morte. Na hora do divórcio, é isso que vai resguardar que você vai ter direito a 50% daquela casa. Então, a gente precisa começar a entender, principalmente as mulheres, porque nós somos as maiores prejudicadas, seja em um divórcio, seja no falecimento do companheiro, do cônjuge, tá? E eu aqui quero até aproveitar, antes de finalizar, para fazer um alerta, porque assim, se você está em um relacionamento, a pessoa não quer casar, a pessoa não quer fazer união estável, a pessoa tá te enrolando, você fica aí vários anos com essa pessoa tá te enrolando, gente. O que você vai fazer com essa pessoa? Você joga um indireto ali, quando vamos nos casar, tanto tempo estamos juntos, e a pessoa só escorregando, né? Pode saber que tem algo errado, né? Eu sempre falo que regularizar a situação é uma prova de amor. Porque às vezes a pessoa fica assim, não vou falar porque eu tenho medo. Porque se eu falar, ele vai achar que eu tô pensando no dinheiro dele. As pessoas nem tem nem dinheiro. Ganha um salário mínimo, que dinheiro que tem, que patrimônio que tem? Tá querendo o quê, gente? Então, vamos entender que a gente precisa conversar sobre isso e regularizar a situação. Nós já falamos aqui de um projeto que está na Câmara dos Deputados sobre não deixar a união ser reconhecida após a morte. Não sei se você lembra. Lembro, claro. Nós conversamos sobre isso. Então, isso vai prejudicar muito, principalmente as mulheres, tá? Que não tiverem união estável regularizada. Não importa quantos anos que você está em união estável, às vezes tudo que você conquistou ali você pode perder, pode tudo por água abaixo. Exatamente. Caso você não consiga comprovar também, né? E a gente precisa entender isso, e os nossos ouvintes entenderem que é importante sim regularizar a situação. Porque é algo que a gente pensa assim, não, depois eu faço, é muito caro, depois eu olho isso. Se a pessoa tá te enrolando tanto tempo, gente, talvez não é pra você estar nesse relacionamento. Então a gente precisa repensar isso daí, porque quem ama de verdade, regulariza. Se cuida, mulher. Para finalizar, nós estamos já com o tempo muito extrapolado, mas você como advogada, principalmente, né, da vara aí, da família, sobre esse caso que aconteceu ontem, terrível, essa tragédia aqui em Itabira, referente ao feminicídio, né, ocorrido ali na rua Cerro, no bairro Praia, onde o ex-companheiro, parece que eles já estavam separados há 2 meses, ele ainda não conseguiu, né, vamos dizer assim, né, aceitar o fato de que a companheira não queria mais estar com ele. Ela já havia saído de casa, mas infelizmente ontem, no início da tarde de ontem, ele foi até a residência onde ela estava, tirou a vida dela e em sequência, né, acabou ali tirando a própria vida. E a gente leu aqui mais cedo na matéria, fala que ela
buscou ajuda, né, na polícia, enfim, fez o que tinha que ser feito antes de tudo ocorrer. Aí ela já estava sendo agredida várias vezes. Ele também fez ocorrências contra ela a respeito de agressões. Só que parece que ela tipo abriu mão do acompanhamento, né, domiciliar, acompanhamento com relação à violência doméstica, né? E nisso ela abriu mão, entre aspas, assim, então, das medidas protetivas. Poderia ter sido evitado caso ela tivesse mantido, ou nem isso. Caso ontem ele foi provavelmente um rompante, a gente não sabe se ele estava às vezes sob efeito de álcool, alguma coisa assim. Um vizinho tentou impedir a ação dele, não conseguiu, ele também acabou até ameaçando o vizinho também. Muitas mulheres estão nos ouvindo hoje e às vezes passando pelo mesmo, com medo de denunciar. O que você tem a dizer a essas mulheres? Que mensagem, né? A primeira coisa, Lu, é o que eu falei lá no início. Buscar uma ajuda profissional. E aqui não só profissional do direito, não só o advogado, mas também um psicólogo. O psicólogo é um companheiro que faz, né, o trabalho do advogado ficar um pouco mais fácil, porque a parte emocional, ela é muito afetada, né? Hoje a gente precisa ressaltar, vocês falaram do trabalho do Dr. João aqui, Itabira está com uma estrutura muito boa, né, uma referência em combate à violência doméstica, em combate a essas questões aí todas de abuso contra a mulher. A gente tem um CREAM que dá essa assistência psicológica para mulheres que não conseguem, muitas vezes, pagar de forma particular. Então, isso é feito de forma gratuita, subsidiado pela prefeitura. Então, assim, primeira coisa, buscar o auxílio do profissional para saber como sair desse relacionamento, porque a mulher precisa de ter uma rede de apoio. Não adianta ela querer sair se ela não tem para onde ir. Muitas vezes a família mora em outra cidade, outro estado. Ela precisa de ter um lugar para ir, ela precisa de ter uma rede de apoio, principalmente se ela tem filhos, né? Porque quando às vezes é só ela, talvez é um pouco mais tranquilo, entre aspas, dela conseguir mudar de cidade, ir embora, largar tudo e sair. Mas quando a gente fala em filhos, né, envolve questões mais delicadas. Então a gente precisa que a mulher busque saber os seus direitos, busque ter uma rede de apoio e assim estruturar uma rota de saída, de fuga deste relacionamento. O primeiro passo é ela conseguir entender que ela está em um relacionamento abusivo, porque muitas vezes ela não entende. Depois desse relacionamento que ela entende que é abusivo, ela tem a força e a coragem de decidir sair. Buscar depois os profissionais adequados para montar uma forma, uma estratégia para que ela saia da forma menos tumultuada possível desse relacionamento, principalmente quando a gente fala em ameaças contra a vida. E aí, respondendo à questão de se ela tivesse feito a medida protetiva, teria sido evitada, a gente não sabe. Mas eu desconfio que possivelmente não. Eu acredito que ele devia estar, de fato, sob efeito de algum tipo de droga, entorpecente. E a pessoa, quando ela quer, nada impede ela, infelizmente. Né? A gente sabe que a medida protetiva é uma forma de inibir, de coibir, de amedrontar. Mas se a pessoa de fato quiser fazer, é muito difícil da gente impedir. Óbvio que existem formas, a gente tem que ter o cuidado, a mulher que está sendo ameaçada, ela tem as instruções ali de como, né, evitar. Infelizmente, ela acaba tendo que se restringir, né? Eu falo que a pessoa que está certa, ela acaba saindo muito mais prejudicada do que o outro. Mas até passar, né, essa fase, esse período, ela precisa, assim, tomar certos cuidados, porque é a vida dela que tem em jogo, muitas vezes a vida do filho ou de familiares. Então, a gente precisa entender isso. E nunca colocar que a culpa é da vítima. Às vezes ela depende financeiramente daquele cara, às vezes ela tem uma dependência emocional, não só financeira, né? Já falamos aqui, a Ana Hickman, gente, né? É uma mulher, desde nova, sempre trabalhou com muito dinheiro, bonita, inteligente, e estava em um relacionamento abusivo. Então, não tem cor, não tem classe, não tem... Qualquer mulher pode ser vítima de um relacionamento abusivo. Então, entender isso, buscar sair, separar, divorciar, se for união estável, e aqui fazendo parênteses, na união estável a gente não fala em divórcio, tá? A gente fala em dissolução de união estável, mas é importante fazer também. E aí sim, buscar a rota, a forma mais eficiente para que aquela mulher saia desse relacionamento
de forma que ela seja menos prejudicada possível. E sim, lembrar que a justiça está aí para a mulher, para que ela seja, de certa forma, protegida, resguardada. E eu quero fazer um parênteses para os homens que ficam falando, tem que ter a lei José da Penha, não sei o quê. Já tem o Código Penal. O Código Penal é para um homem, tá? Então, o Código Penal é aplicado nesses casos. Se a mulher agredir ele, a gente sabe que é uma minoria. Então, olha que tristeza a gente ter que ter uma lei para proteger mulheres do tanto que a gente acredita. Verdade. É algo assustador. Então, fica aqui as minhas orientações para quem está nos ouvindo aí. Você, mulher, ouviu? E agora, se cuide, procure ajuda, primeiramente a ajuda psicológica e os canais em 180, 181, 190. Tem também Itabira, eu vou passar novamente aqui o Chame a Frida. 31993986100. 31993986100. Conversamos com a doutora Lidiana Beltrame Menezes, advogada especialista em Direito da Família e Sucessões, de volta daqui a 15 dias, correto? Obrigada, Isso aí, doutora Lidiana. Obrigada, Lu, obrigada a todos os ouvintes. Extrapolamos um pouquinho, né, gente? Mas